As casas astrológicas do seu mapa astral, elas nascem com você. Assim que você nasce, que você dá o seu primeiro, dá a sua primeira inspiração, respira pela primeira vez, é a marca no céu, né, no horizonte, que é no zodíaco, né, no horizonte, que a gente vai saber qual vai ser o seu ascendente. A partir do ascendente a gente vai ver todas as outras casas. Então, quando a gente... Eu não podia fazer a live sem começar com a casa 1, com o ascendente. Bom dia a todos. Vocês sabem que eu sempre faço as lives, né? As 12 lives que eu geralmente faço, 13 lives quando falam das questões da astrologia. Eu não faço muito na ordem, mas não tem como a gente começar lives sobre casas astrológicas sem ser pela casa 1, sem ser pelo ascendente, porque ela só nasce, né? As casas nascem com o nosso nascimento. Então tem um impacto muito forte, simbólico na gente e também existencial, né? Porque as casas são experiências que a gente tem, né? Então os signos, os aspectos, eles estão falando de algumas situações da nossa vida, mas as casas falam aonde é que essas situações elas vão se manifestar. Então vamos lá, então eu já dei o spoiler, né, que hoje começa com a casa 1, que é o ascendente, né, começa no ascendente. Então do seu ascendente ele vai falar muito, o horário que você nasceu vai dizer muito sobre o seu comportamento, a sua jornada, como é que você vê o mundo, como é que você é visto pelas pessoas, como é que você vai determinar atingir o seu sucesso, como é que você vai atrás das suas coisas, né? Então, tem um texto do Hellinger, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Clemente, né? Algumas pessoas me conhecem como Mônica. E depois eu já era astróloga quando eu conheci a constelação familiar, né, em 2004. E a partir de então, eu não conseguia mais não olhar para o mapa de uma forma fenomenológica. Em que sentido? De deixar que a pessoa que estava na minha frente manifestasse o mapa dela para mim, e a partir dessa manifestação dela para mim, eu conseguiria entender aquele mapa também como uma constelação zodiacal, uma constelação planetária, mas também uma constelação que tinha a ver com aquelas experiências que eu estava começando a vivenciar na constelação familiar. Então, a partir de então, eu comecei a perceber que a minha leitura astrológica ela começou a mudar. E a casa 1, eu conto essa introdução para dizer que faz 16 anos, 18 anos que eu faço astrofenomenologia, que é a fenomenologia do seu mapa astral, continua sendo uma leitura de mapa astral, mas com essa postura fenomenológica. E a casa 1 começou a se revelar para mim, como para todos os astrólogos, como é o nascimento, mas também como é o sucesso. Eu sei que todos os astrólogos e todos que conhecem um pouco de astrologia vão ver a casa 10 como o sucesso, a casa 9, a casa 10 estariam ali o sucesso, a forma como você lida com o seu Sol, a forma como você se relaciona com a sua Lua e com os outros planetas, estariam mostrando como é que você tem sucesso na sua vida, não só esse sucesso que na nossa sociedade atual fala que é você trabalhar muito, ter muito dinheiro, ser carismático, aparecer, falar bem. É um sucesso de satisfação mesmo, de você se sentir satisfeito dentro da sua pele. Mas a casa 1 especificamente, ela começou a mostrar para mim uma outra coisa, que é que é o que o Hellinger falava, que o primeiro grande sucesso que todos têm em sua vida é o nascimento. Porque o nascimento tem tanta força assertiva, né? Bem ariano, né? Porque a casa 1 ela tem uma associação simbólica com Áries, né? Ela tem uma força tão assertiva, combativa no sentido de ir atrás, né, daquele próximo passo
que o sucesso da gente ele começa no nascimento e todos os problemas que a gente porventura pode ter na nossa vida, no nascimento, não na nossa vida, mas durante o parto, ele vai gerar uma força extra ou uma força que terá que ser conquistada ao longo da nossa vida através de uma ajuda profissional, que está lá na casa 7, que é a casa oposta à casa 1, né? A casa 1 faz oposição à casa 7, porque é uma mandala, né? Uma casa é complementada pela outra. Então, você imagina, se você, né, que está aqui, ou se você que está assistindo agora ao vivo, muito obrigada pela presença de vocês, ou se você tem muitos planetas na casa 1, você vai perceber como é que foi o seu nascimento, você vai perceber, você vai descobrir, né, você no contato com o seu astrólogo, você vai descobrir qual é a impressão que você passa para as pessoas, as lentes que você usa para ver o mundo, que não necessariamente é como o mundo é. Eu acho que ninguém consegue ver o mundo de forma bastante objetiva, né? O mundo está lá fora e eu tiro todas as lentes dos meus olhos, então olho com objetividade total, imparcial, como a ciência lá do século XIX pensava que poderia ser assim. Depois a gente começou a perceber, as ciências sociais, a filosofia, começou a questionar essa isenção, essa neutralidade, dizendo que não dá para você ver nada sem estar sendo ultrapassado pela cultura, ultrapassado pelas suas crenças, ultrapassado pelo momento e pela época que você está vivendo. Isso tudo tem a ver com a casa 1, quer dizer, a forma como você vai enxergar o mundo, a forma como os outros vão te enxergar, o seu nascimento, o impacto do nascimento em você. E a casa 7, né, a forma como você vai, que é a casa oposta, a forma como você vai se relacionar com outras pessoas, ou como você vai buscar ajuda de outras pessoas para te ajudar você se enxergar de uma forma que possa te levar mais para o seu sucesso, mais para a sua felicidade, ou como é que você se relaciona com pessoas, casa 7, que podem atrapalhar você nesse percurso, tudo isso a gente pode ver na casa 1. Né? Então é incrível, né, essa questão da astrologia, né, e das casas, a importância das casas. E por que eu quis fazer essas 12 lives das casas astrológicas? Porque isso tem muito a ver com a nossa vocação. Ok, a gente vai lá no mapa, falando de forma bem técnica, a gente vai olhar para a sua casa 2, 6 e 10, né? A gente vai olhar como é que, quais seriam as suas vocações. Mas o Sol, a casa onde está o seu Sol, que é aquela mandala com um ponto no meio, é bem aquilo que o Jung falava, né? Que a nossa vida é um processo de individuação onde as experiências estão em torno de uma mandala e o objetivo das relações que a gente estabelece com todas essas experiências, inclusive das casas astrológicas, fazem a gente chegar ao nosso centro. Deu um problema aqui na luz, vocês estão conseguindo ver direitinho? Eu deixei os comentários abertos. Vocês me avisam se deu um apagão aqui de luz, vocês estão me enxergando? Bom, então... tá, obrigado, Lívia, obrigada, querida. Tá bom. Então, eu me perdi aqui. Deu um apagão, eu apaguei aqui também, eu me dispersei. Então, o primeiro movimento... eu odeio quando eu esqueço as coisas. Então, a questão da mandala, lembrei. A questão da mandala, o Sol, né? O Sol, que é essa mandala astrológica, que tem o ponto no meio, que é o centro, né? Todo esse percurso, essa jornada que você faz para atingir o teu centro, para você ser a resposta à pergunta que você faz ao mundo, né? Como Jung dizia, esse Sol, a casa que ele está, ele vai dizer a vocação, a sua vocação, né? Então, não tem como, não existe possibilidade de você ter uma vocação e ser feliz numa vocação, se aquela casa onde está o teu Sol, ela de alguma forma não está inserida no contexto do seu trabalho.
Então, por exemplo, uma pessoa com Sol na casa 12, que a gente vai falar posteriormente, ela vai ter que trabalhar com autoconhecimento, ela vai ter que trabalhar com segredos, com coisas escondidas, porque senão, ou como investigadora, ou como psicóloga, ou como terapeuta, ou como pesquisadora, porque senão aquele Sol ele sente que ele está fora da missão. Um Sol de casa 1, ele tem uma presença no mundo. Se você é leonino de ascendente, né? Leão no ascendente, se você tem Sol na casa 1, você vai ter uma necessidade muito grande de, no seu trabalho, da sua presença física estar no mundo. Então a gente vê pessoas com Sol na casa 1 que são atores, são atletas, são pessoas que conseguem se comunicar, ou se não se comunica bem na palavra, se comunica com a presença, ela não é imperceptível. Uma pessoa com muitos planetas na casa 1, e principalmente o Sol, quando ela entra no ambiente, as pessoas olham, né? E então precisa, na profissão dela, na vocação, ela precisa de alguma coisa que a casa 1 esteja presente. Então você bota uma pessoa dessas para fazer tese de doutorado ou dissertação de mestrado, elas vão fazer, porque geralmente são muito inteligentes, porque a casa 1 ativa muito, pensa a curiosidade, no sentido de desbravamento do mundo, né? De fazer a jornada, mas ficar sentado, estudando, lendo, que nem louco, e ter paciência para fazer todo aquele percurso acadêmico, elas conseguem fazer, essas pessoas conseguem fazer e fazem bem, mas para elas é um martírio, porque elas prefeririam estar fazendo uma tese de mestrado, ou uma dissertação, desculpa, tese de doutorado ou dissertação de mestrado, onde elas estariam em cena, onde elas estariam conversando com as pessoas, falando assim, eu vou fazer uma tese aqui de dança ou de teatro, e eu estou em cena e a gente vai conversar sobre essa cena. E vai destrinchar a partir daquela experiência. E essas pessoas, elas gostam também de oferecer experiências sensíveis para outras pessoas. Se vocês têm oportunidade de abraçar pessoas, né, se você tem esse aspecto de muitos planetas na casa 1, desde que não seja nem Plutão, nem Saturno, nem Urano, que de vez em quando dá uma rechaçada, mas se você tiver planetas pessoais como Sol, Vênus, Marte também pode dar uma rechaçada, mas assim, Lua, quando você vai abraçar essas pessoas, você ganha uma energia no teu corpo impressionante. Então elas também gostam de trabalhar com o corpo das outras pessoas, ou tocando no corpo dessas pessoas, principalmente se tiver Mercúrio, ou Lua, ou Vênus, ou elas ou elas não precisam tocar, mas a própria presença delas energiza, ela energiza o ambiente. E se você é assim, é importante que você saiba disso, que a sua presença ela é muito atraente para as pessoas. Você produz uma quantidade de energia para nós que é muito especial. E aí a pergunta é, será que você está cuidando bem dessa energia? Será que você está se doando demais a ponto de perder muita energia? Ou será que você está sugando muito a energia dos outros? Porque se tem algum aspecto negativo com os planetas que estão na casa 1, pode ser que essa pessoa se sentiu na infância desprestigiada pelos pais, né? No sentido de que o pai ou a mãe estavam indisponíveis fisicamente, ou energeticamente, ou emocionalmente para elas, e ela para sobreviver, ela teve que impor muito a presença dela. Então, ela fala demais, sugando a energia das pessoas, porque ela não fala demais e suga a energia das pessoas porque ela quer, tá? É porque ela precisa escutar a voz dela, a boca dela é bem próxima do ouvido dela, né? Ela precisa escutar a voz dela para saber que ela existe, porque ela não teve quem dissesse para ela quando ela era pequena que ela existia, né? Então, você imagina, né? Uma casa 1, o ascendente, que é quando você fala para o mundo, e vim para o mundo, sair de uma dimensão profundamente paradisíaca para entrar numa outra dimensão, sair do corpo da mãe para o corpo da terra, e possivelmente eu vou para o corpo da cultura, para o corpo da sociedade, para o corpo das profissões. Eu saí dessa dimensão fantástica e ninguém me viu. E tô chorando, preciso de mamar. Tô triste, preciso de um abraço.
E aí a pessoa ela vai se confinando, principalmente se tem Plutão, Saturno no ascendente, ou Urano no ascendente, ou na casa um, ela vai se castrando, e aí ela tem duas formas de resolver isso. Ou ela fica muito egocêntrica, ou ela quer aparecer demais, ou ela fala demais, ela se expressa demais, ela se mexe demais com essas mãos e tal, ela faz demais para ver se chama atenção, e ela passa uma impressão, como os outros veem, né, a casa um, ela passa uma impressão de que ela é exibida demais, ou é carente demais, e na verdade ela está tentando resolver esses padrões da infância, ou ela realmente se anula, ou ela realmente se castra, e aí ela não consegue encontrar a vocação dela, e aí ela não consegue seguir, dar os passos para a jornada dela, porque ela não sabe que ela tem que aparecer, ela não sabe que a presença dela é importantíssima para todos nós, né? Então, retomando, né, o link lá que eu falei no início, que aí teve aquela interrupção que eu mesma fiz, eu tinha perguntado por que eu tinha falado para vocês, por que eu estou fazendo essas lives? Porque as lives de casa falam muito como é que você vai se sentir bem no seu trabalho. Porque a gente vai passar pelo menos 8 horas da nossa vida, pelo menos 8 horas da nossa vida, numa atividade criativa que vai nos trazer dinheiro, né? Vai nos trazer o nosso sustento, e que também vai fundar relações, porque você vai conhecer pessoas. Então, essas 8 horas da nossa vida, elas precisam incorporar o nosso Sol. E o nosso Sol, ela está num reino, que são as casas astrológicas, né? Então, se a gente não está numa profissão onde o nosso Sol está no reinado dele, que é uma das casas que ele está, a gente começa a se sentir frustrado, a gente começa a se sentir não adequado, a gente sente que a gente não está coerente, o que a gente pensa, fala e faz não está coerente, não está alinhado. Então, quem tem o Sol na casa um, vocês que têm o Sol na casa um, que pessoas que têm muitos planetas pessoais na casa um, Sol, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, que tem essa planetada ou uma planetada na casa um, é importante, principalmente o Sol, a Lua e a Vênus, né, o Marte, o Mercúrio, precisa ter uma profissão onde, de alguma forma, apareça. Eu não tenho nenhum planeta na casa um, por exemplo, mas eu sou Áries com Áries, todo meu Áries está na casa 12. Ele fica lá no meio do oceano, no mundo idílico do pensamento, essas coisas todas. Mas é um ascendente em Áries, então é um ascendente que de vez em quando tem que vir aqui fazer uma live e aparecer, tem que estar, porque né, a casa um tem uma questão, tem uma relação com Áries, né? Então, precisa, mas como eu tenho muito planeta na casa 12, se eu ficar demais exposta, isso acaba com o meu Sol, né? Então, outra coisa que vocês devem observar, já dando um spoiler aqui do meu ascendente, essas coisas todas, para vocês entenderem que o regente do teu ascendente, que é o planeta que rege o signo que está no teu ascendente, por exemplo, teu ascendente é peixes. Onde é que está o Júpiter e o Netuno no teu mapa? Em que casa? Em que signo? Que aspectos faz? Vai dar uma pista de como a sua casa um ela vai se complementar e ela vai buscar recursos para ela fazer a jornada do herói, né? Quais são os passos que ela vai querer dar e como, quais são, não é? Como são os passos que ela vai dar, a casa um vai dar, para que você realize o teu Sol e realize a sua Lua, independente do Sol e a Lua estarem no seu mapa. Então, vamos lá, se você é Áries, você tem que procurar onde é que está o seu Marte e quais os aspectos dos signos que ele faz. Se você tem ascendente em Touro, você tem que buscar a sua Vênus. Se você tem ascendente em Gêmeos, o seu Mercúrio. Se você tem ascendente em Câncer, a sua Lua. Ascendente em Leão, o seu Sol. Ascendente em Virgem, o Mercúrio. E também a Higieia, né, que é uma estrelinha ali que também que dá uma ajudada bastante para a gente entender Mercúrio, entender Virgem. Se você tem ascendente em Libra, a sua Vênus. Se você tem ascendente em Escorpião, o seu Plutão e o seu Marte. Se você tem ascendente em Sagitário, Júpiter. Se você tem ascendente em Capricórnio, Saturno.
Aquário, Urano e Saturno, que é o regente antigo, assim como Marte é o regente antigo de Escorpião. E se você é pisciano, o regente é Netuno. Então, Netuno e Júpiter, que é o regente antigo, mas ainda você consegue ver coisas a partir daí. Então, quando você vai analisar a sua casa 1, independente de ter muito planeta ou não, ela é muito forte, porque ela está falando do seu nascimento, ela está falando da sua relação com a sua mãe. O Hellinger tem um texto chamado Sucesso em Sua Vida. Está lá no meu blog, Constelando com a Fonte, procura lá, entra no blog Constelando com a Fonte, procura lá, ou bota no Google, Sucesso em Sua Vida, em Minha Vida, não, acho que é em Sua Vida, Constelando com a Fonte, você vai ver lá, tem um texto do Bert Hellinger, que eu traduzi, na época não tinha traduzido, quando eu botei lá na página, mas já está traduzido, você vai encontrar em vários blogs já traduzidos. Mas como é que ele fala do nascimento, ele fala da importância, o grande e primeiro sucesso que a gente tem, e aí ele vai falando de de muitas relações possíveis que você vai tendo com a sua mãe a partir do nascimento e a partir dessa força e dos traumas que você tem no nascimento, que vão ajudar você a compreender se você vai ou não para o sucesso e como é que você lida com o sucesso. Quando eu li esse texto a primeira vez, né, há anos atrás, né, por isso que eu ressignifiquei a casa 1 e por isso que eu faço atualmente astrofenomenologia. Não tem mais como eu olhar as casas astrológicas sem as compreensões que o Hellinger traz e sem essa postura de deixar a pessoa me revelar como ela lida com as casas delas, né? E está complementado com isso que eu acabei de falar, com esses planetas regentes, tá? A outra coisa de casa 1 que é muito importante é que está lidando com o teu corpo, né? Então, todas as vezes, todos os horários, né, astrológicos, onde o Sol no dia está passando lá pela sua casa 1, né? O horário que o Sol está lá na casa 1, você vai ter uma energia incrível. Mas logo em seguida, esse Sol vai para a casa 12, né? Ele vai fazer, as casas vão descendo, né? E o Sol vai subindo. Aí o que acontece? Quando vai para a casa 12, a gente sente pouca energia. Isso é uma das maneiras que dá para a gente descobrir o ascendente de uma pessoa quando ela não sabe o horário, né? Se bem que eu acho muito complicado fazer cálculo de ascendente. Eu, particularmente, não gosto de fazer. Quando uma pessoa fala, eu não sei o horário, calcula para mim. Eu não gosto de fazer porque pode ser. A gente não tem uma precisão, é muito difícil de fazer, mas tem uma coisa que ajuda, tá? Que o Fernando Fernandes, que é um astrólogo, professor, né, maravilhoso, ele fala que então quando a pessoa não sabe o ascendente, ele bota uma horária junto, né? Eu já fazia horária também, que nem ele abre o mapa e abre horário. Eu também, sempre que eu estou fazendo mapa astral com uma pessoa, mesmo que eu não esteja fazendo o trânsito, eu faço a horária junto, sempre estou com a horária por baixo, para ela me auxiliar a entender as motivações da pessoa naquela hora. O horário é como se fosse o tarô da astrologia, tá? Então, uma forma de você a, ter mais ou menos uma noção daquela pessoa naquele momento essa é a casa da horária, que a horária vai estabelecer o ascendente daquele momento que a gente está conversando. Então, aquelas casas vão ser sobrepor o mapa da pessoa. E se a pessoa não sabe o horário que nasceu, ela não sabe exatamente as casas onde está. Ela não sabe exatamente, não, ela não sabe onde estão as casas dos planetas delas, onde é que esses planetas estão domiciliados. Então você faz uma horária que aí você impõe essa casa, bota essa casa que vai dar pelo menos uma dimensão do que está acontecendo no momento dela. Quando a pessoa faz mapa comigo, eu estou ali com isso por trás, eu estou lendo isso daí por trás também, mesmo que eu não fale para a pessoa que eu estou fazendo. Tá, eu já vou falar isso, Renata. Ela fez uma pergunta assim: quando os planetas ficam na cúspide da casa, ou seja, entre duas casas? Eu já vou falar sobre isso. Então, o que acontece quando você quer saber, se você não sabe seu horário de nascimento, faz um diário e começa a perceber aquele momento da sua vida que você não quer olhar para a cara de ninguém. Tem um horário, tem 2 horas na sua vida que você não quer olhar para a cara de ninguém. Isso não significa que você está irritado, que você está bravo, que não é nada disso. É um horário de introspecção. É quando o Sol entra na casa 12.
E quando ele entra na casa 12, é porque ele saiu da casa 1, começa com ascendente. Então começa a anotar assim, né? O meu horário, como eu tenho casa 12, né? O meu sol é de casa 12, o meu horário é a hora que eu nasci, né? Até um pouquinho depois. Então eu estou super disponível para as pessoas depois das 9 horas, mas antes disso, se você vier falar comigo, não é que eu não gosto de estar com a pessoa, mas eu falo assim, ai, eu ainda tô lá no outro mundo, né? No outro mundo de existência, numa outra, tô hiper intuitiva, porque é casa 12, né? Então, se você não sabe teu ascendente, faz isso, começa a fazer o horário que você realmente está indisponível, tá? Não é porque você está cansada, é porque você, de manhã ninguém está cansado, né? Mesmo que fala, tô sonolento, não tem energia para nada, mas você está com aquela energia vital lá, total. Então a gente não pode ver pela vitalidade, a gente tem que ver pela vontade de subir, aí você já tem noção da hora que você nasceu, mais ou menos, tá? Tá, querida. Veja depois, vai ser um prazer, vai ficar gravado aqui para vocês. Então, Renata, querida, amada do meu coração, ficam na cúspide da casa. Ah, entre duas casas. Então, olha só. Quando você tem o planeta no final de uma casa astrológica, ela funciona nessa casa, mas ela atua na outra casa. Sabe fronteira de país? Você tem lá, né, Uruguai e Brasil. Lá o Rio Grande do Sul e Uruguai. Então, a pessoa que nasce no Rio Grande do Sul, mas está na fronteira com o Uruguai, ela vai atravessar a fronteira, vai lá com umas comidas do Uruguai, ela vai ter uma ação no Uruguai e ela vai ser afetada também por aquela fronteira. Mas ela nasceu, ela vai ser brasileira. No registro, ela é brasileira, mas com uma ação, no caso do planeta, porque o planeta ele vai ter uma ação naquela casa, não necessariamente que a casa vai ter uma ação nesse planeta quando o planeta está na outra casa. Mas então ele está localizado numa casa e atua naquela casa, mas ele também atua na outra casa. Então quando nasce na cúspide, sempre a gente tem que ler aquele planeta naquela casa, o astrólogo geralmente lê o planeta naquela casa, mas ele também interpreta aquele planeta atuando na outra casa e recebendo também é, 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 características daquela casa, tá? É, enfim, então é isso, gente. Eu não vou me delongar muito e eu só queria falar uma coisa para vocês. Eu tô pensando, vocês sabem que eu mudo de ideia, né? Quem me conhece sabe que eu fico mudando de ideia. Eu tô pensando, em vez de fazer 12 lives cada dia, uma cada dia, eu tô pensando em fazer 2 lives por dia, uma às 9 da manhã e uma às 19 horas. Hoje eu não vou fazer porque é domingo, eu quero descansar um pouquinho, porque eu tenho que estudar para fazer as lives, né? Então amanhã eu retomo. Aí eu estou pensando em fazer às 9 da manhã e às 19. E por que eu estou fazendo essas lives separadas? Porque elas ficam mais curtas, não enche muito vocês, não cansa muito vocês. E depois as pessoas elas podem vir aqui e falar assim, eu quero ver só a casa 1, eu quero ver a casa 2, eu quero ver a casa 3, enfim. Tá? Na descrição que eu vou colocar quando eu publicar essa live agora, eu vou botar os ascendentes, quais são as regências, né? E vou botar um pouco de cada planeta. Não, isso eu vou falar também agora aqui, mas eu vou colocar escrito também. Por exemplo, se você tem o Sol na casa 1, como eu falei anteriormente, porque essas lives estão mais focadas no que significa cada casa, e o Sol principalmente na casa 1, você é muito carismático, muito carismática, você aparece, você está lá, se você quiser ser atriz, se você quiser ser musicista e estar num palco, se você quiser dar palestra, ou se você quiser trabalhar com o corpo, ou que a sua presença física ela seja vista e respeitada, é uma característica de Sol na casa 1. Se a sua lua está na casa 1, faça o teste, vá para uma praça e veja onde tem a maior quantidade de pessoas e vai para o lado oposto dessa praça para você ver como todo mundo vai chegar perto de você. Porque a lua, ela é quase com um chamariz, é quase um colo de mãe, né? No ascendente. Então é uma pessoa que ela tem o público, né? A lua rege público, né? Então é uma pessoa que todo mundo quer ser perto. Só tem que tomar cuidado que perde muita energia. O Sol na casa 1 consegue manter a sua energia. A Lua na casa 1 perde muita energia para os outros, é muito doadora, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, também pode fazer enquanto eu estou falando isso, tá?
Cara, eu não sei o que que eu acabei de falar que você queira que eu repita. Você me... É Beth, né, querida? Beth, você pode me dizer o que eu acabei... O que que... Oi, Hélio, amado, meu amigão. Beth, você me diz o que você quer que eu repita? A Vênus na casa um, todo mundo com Vênus na casa um, ascendente em Libra, geralmente é muito bonito, tá? A maioria das pessoas são muito bonitas e você não consegue tirar o olho. E é engraçado como os relacionamentos simplesmente caem no colo dessa pessoa. Se é bom ou não, é uma questão dela saber escolher ou não. Mas os relacionamentos, as pessoas vêm e caem no colo dessa pessoa. Tudo isso eu estou falando se os aspectos são positivos, se tem uma configuração positiva. Se tiver qualquer aspecto negativo, isso vai se transformar, vai se modificar, e aí o próprio mapa dá a própria solução. Principalmente quando a gente olha nessa perspectiva da constelação familiar, que a gente vai entendendo, nossa, uma Vênus na casa 1, mas fazendo quadratura com Saturno. Quem foi no seu sistema familiar que casou com alguém que não queria? Ou que teve uma dor tão grande em relacionamento que se fechou para relacionamento? Aí a gente vai entender que essa pessoa, ela atrai relacionamento, mas ela se bloqueia, e a gente vai entender a partir da astrofenomenologia, né? A gente vai tentar catar ali com ela aonde é que está o bloqueio e como é que ela pode, quais são as soluções possíveis para isso. Marte na casa 1 são pessoas de um sex appeal impressionante, você não consegue tirar o olho. Eu tinha um amigo meu que que tinha Marte na casa 1. Como é que eu fui conhecer ele, né? Porque ele tinha Marte na casa 1, eu não conseguia tirar o olho dele. Eu falei, nossa, esse homem... E era engraçado que todo mundo, né? Ele ia dar aula e todas as mulheres ficavam assim, paradas na dele, assim. Porque ele tinha o Marte na casa 1. Ele era muito legal, ele nem utilizava muito, ele sabia que ele tinha esse Marte, ele sabia que era perigoso, porque era muito sex appeal, mas ele sabia manejar isso de uma forma legal. Às vezes, para uma mulher, isso é perigoso. Muitas vezes a gente sabe que no mundo que ataca tantas mulheres, o Marte na casa 1 pode ser uma menina que pode ter sofrido violência, sido exposta à sexualidade de um adulto muito cedo, porque, porque a gente não pode culpar o planeta. A gente tem que responsabilizar uma cultura que acha que o corpo da mulher é dos homens. Entende? A gente responsabiliza a cultura, a gente não vai responsabilizar o Marte na casa 1, mas tem esse aspecto bastante intenso. Também pode ser uma pessoa muito impaciente, né? Atropela e fala, ih, atropelei, né? Aí volta de ré rápido e atropela de novo, sabe? Ih, atropelei de novo. Então, pode ser um pouco impaciente. Se tem o Júpiter, geralmente Júpiter bem na cúspide do ascendente, a criança nasce e os pais mudam de país, mudam de cidade. É uma criança que viaja muito e viaja muito também mentalmente, filosófica, quer entender as coisas, que é curiosa e às vezes curiosa observando, sábia, falando. E se for uma família muito dogmática, porque tem uma questão da casa 1 também do ascendente, que é a forma como a gente é criado. Entende? Se a gente é criado de uma tal forma, o ascendente ele vai mostrar quais são não são os valores de casa 2, que a casa 2 fala muito dos nossos valores, né? E também valores que a família nos deu. Mas de alguma forma é a família que fala assim, vai rápido, menina. Se troca rápido, ascendente em Áries, né? Júpiter, né? Não, 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 não. Isso não é de Deus. Não, e você vai perder sua encarnação se você fizer isso. Do Júpiter pode trazer esses dogmas, essas coisas muito fechadas, sabe? Saturno pode ter um problema na hora do nascimento. O nascimento pode ter sido muito difícil, muito demorado. A criança pode ter passado por algum. Você que tem o Saturno na casa 1 pode ter passado por algum sofrimento. Se não foi você que passou por algum sofrimento, a gente pode começar a inquirir se pai ou mãe passaram por algum problema no nascimento, ou se perderam pessoas muito cedo no nascimento e, portanto, ela está com o movimento interrompido, genitor ou genitora, e aí não se conecta bem com o filho que tem o Saturno no ascendente. De qualquer maneira, é uma pessoa com muita disciplina, muita responsabilidade, com uma seriedade muito grande, às vezes uma seriedade grande demais para uma criança recém-nascida, né? A vida acaba sendo parecendo muito pesada para se carregar.
o Urano, né, na casa 1, Urano também pode ser parto cirúrgico, é uma pessoa disruptiva, né, que ascendente em aquário, e um Urano na casa 1 é uma pessoa que está lá numa reunião entediada, e ela bota fogo na reunião, aí todo mundo começa a brigar e ela vai embora. Então, às vezes, é uma pessoa disruptiva e tem que usar essa capacidade incrível de ver o que as outras pessoas não estão vendo, perguntar para si mesmo se está a fim de lançar essa ideia para as pessoas e bancar isso com as pessoas, ou se só está querendo parar de sentir tédio. Tem que começar a canalizar essa energia de uma forma mais positiva, né? Se tiver o Netuno na casa 1, é uma pessoa extremamente intuitiva, a Lua e o Netuno na casa 1, Mercúrio na casa 1, extremamente intuitiva. Eu não sei se Mercúrio eu não falei, já vou falar. Então, é uma pessoa que percebe muitas coisas e tem a capacidade enorme de nunca falar não. Ah, se doa, se doa, se doa. Ela tem a sensação de que ela é a própria mãe universal, que ela é o próprio oceano cósmico que vai se doar para todo mundo e no fim do dia está colheira pálida, acabada de tanto cansaço, né? Pode ser uma pessoa confusa, que não sabe para onde vai, foi muito na infância, não falavam muito a verdade, ela via uma coisa e ela via claramente aquilo e ela falava assim, mãe, você está triste? A mãe fala, não, pai, você fez isso? Não, não, eu não. Não é nada disso, filha, com mentiras, então a pessoa começa a não acreditar mais no que ela está vendo. Mercúrio na casa 1 é uma pessoa muito comunicativa, não para de falar, você está do lado dela, ela continua falando, e se você sentar do lado dela e tiver o Mercúrio também na casa 1, vocês duas vão conversar 30 anos direto, se vocês forem presas juntas, vocês vão conversar 30 anos direto, e quando sair da prisão, vão estar na frente da prisão ainda conversando sobre os assuntos que ficaram dependentes de ainda uma contemplação maior. Isso daí é o Mercúrio na casa 1. E também tem uma capacidade com as mãos muito boas. Plutão na casa 1 também é uma criança, como Saturno, que foi muito reprimida, né? Tipo assim, não faça isso. Aquela expressão da criança foi demais para o pai ou para a mãe, foi lida e entendida, a forma como os outros nos veem, né? Foi entendida como intensa demais. Não, eu não dou conta dessa intensidade toda, para com isso. Então a criança, ela se reprime, de vez em quando explode, né? Aí a pessoa, ela não sabe mais como se manifestar no mundo, ou ela se reprime demais, ou ela explode demais, né? Ela tem essas catarses muito fortes. E aí é como a gente falou no início, né? Como a casa 1, ela faz uma oposição para casa 7, pessoas que têm problemas ali no nascimento, na infância, todos nós vamos ter, e graças a Deus é isso que nos fortalece, né? Quer dizer, graças a Deus não. Se acontece isso, que pena, isso aí, a gente ainda pode capitalizar isso para a gente se fortalecer. Aí tem lá a casa 7, a gente vai buscar um terapeuta que vai poder nos ajudar a melhorar como foi esses primeiros contatos com a existência. Tá? Deixa eu ver se alguém... Ah, Sol na casa 1, peixes, ascendente em peixes, coisa linda. Então, e quando Netuno está na 1, como fica a vibe? Fica linda a vibe, gata. Fica super intuitiva como você é. Essa pessoa que perguntou é hiper, super intuitiva. Marte na 1, maravilha. Porque Marte na 1 é a gostosa ou o gostoso, né, gente? Não tem. Então, falei tudo isso, já falei tudo. Sol na casa 1, em peixes, ascendente na casa 1, peixes, regente Netuno e Júpiter em Sagitário, ambos na casa 10. Então, você percebe que toda essa sua sensibilidade, ela tem que se manifestar mesmo no mundo, né? Toda essa capacidade. E você tem uma espiritualidade, Júpiter e Netuno conjunto, tem uma espiritualidade muito forte que deve ser desenvolvida. E se você ainda não realizou o seu mestre espiritual, lembre-se que seu mestre espiritual está realizando você há muito tempo e te esperando. Não conheço mapa astral de nenhum mestre espiritual que não tenha Netuno e Júpiter conjunto, né? Então tem alguma coisa na espiritualidade, Mercúrio. Eu acho que eu falei... Ah, isso! Ah, não, Mercúrio na casa 3 a gente vai falar quando a gente falar na casa 3, tá, meus amores?
Olha, então, Saturno na casa 1. Falei o Sol, falei Marte, falei Saturno. Depois dá uma olhadinha aqui no final da live, corre ela toda para não precisar escutar. Tá, já vou falar o Quirón na 1, só deixa eu falar aqui isso daqui, ó. Então, Saturno na 1 foi o que eu te falei, pode ter tido uma repressão muito forte, é uma pessoa que nasce com alguma responsabilidade muito forte, e também, por exemplo, com ascendente em aquário, né? Uma pessoa que quer correr o mundo, quer conhecer tudo, todo mundo, tem que criar estrutura, pegar o Saturno e criar estrutura para viajar o mundo inteiro, para desbravar os horizontes, para sair da normalidade. Só tem que tomar cuidado, como eu falei. Ascendente em aquário é quase a mesma coisa que Urano em aquário. Então a pessoa fica um pouco disruptiva, né? Então eu tenho amigos meus com ascendente em aquário que fazem isso. De repente você está lá e tal, eles ficam lá entediados. Falam assim, ah, que gente chata, falando a mesma coisa e não estão vendo o óbvio. O óbvio para ele, para nós é totalmente não óbvio, a gente não está vendo o problema, a gente só está olhando para cá e a pessoa já está olhando outro contexto. Aí vem o ascendente aquário com Urano e blá, fala na nossa cara aquilo que a gente não está vendo. A gente, por exemplo, a gente fecha todas as janelas da casa porque o perigo vai entrar pela janela e o perigo entra pela porta. E o Urano fala, e a porta? Vocês estão trancando a janela e a porta, e ninguém estava olhando para a porta. Então, a forma como vai falar e a forma como vai colocar essas questões, se Saturno tá ali na casa 1 e a pessoa tem ascendente em aquário, ela tem que saber a forma que vai falar para dar estrutura para as pessoas e se as pessoas têm estrutura para aguentar o que ela vai falar, tá? Falei do Sol, gata. Falei do Sol, Júlia. Quirón na casa 1. Então, o Quirón na casa 1, isso Bibi, é casa 1, tá? Tá bom, linda. Então, o Quirón maravilhoso, aquário com ascendente aquário, gênia. Sol em Libra, Saturno na 1 em aquário, fantástica. Nossa, Sagitário com ascendente em aquário, sabe que chega no aeroporto e fala assim, para onde sai o trem? Não, senhor, aqui não tem trem, aqui só tem avião, não tem problema. Aí ele pega um avião e salta em algum país que tem trem e pega o trem ali. É assim, Sagitário com ascendente em aquário é assim. Bom, o Quirón, ele é um arquétipo do curador ferido, né? O Quirón, o centauro Quirón, ele ensinou vários heróis a medicina, as artes, enfim, o Quirón é super chique. O Quirón, no nosso mapa, é a ferida por onde, se a gente for junguiana nesse sentido, é a ferida que todos nós temos e que nunca vai sarar e, portanto, a alma pode continuar a se desenvolver. Se a gente está todo perfeito, né, o Hellinger falava, a perfeição é a morte. Se a gente está todo perfeitinho, não tem ferida nenhuma, por onde é que a nossa alma vai se manifestar? Então, Quirón na casa 1, além de ter podido ter um problema no nascimento, né, pode ter tido um ferimento no nascimento, pode ter tido um trauma ali no nascimento, também está falando de uma pessoa que carrega no corpo físico alguma doença que dá o ritmo para ela, né? Não vai muito rápido, várias vidas você foi rápido demais e atropelou os seus maiores desejos, ou aí vai de acordo com o signo, né? Você tratou mal a sua mãe e agora você tem uma mãe que está muito doente e você nega a sua vida completamente porque você cuida da tua mãe. Mas será que isso é bom para você? E será que é bom para sua mãe também que você não faça um equilíbrio? É óbvio que, né, a gente vai querer cuidar da mãe numa posição de filho, mas também será que para a mãe é bom que ela está atrapalhando tanto o seu desenvolvimento? Então o Quirón, ele quando eu analiso o Quirón, eu faço 500 mil perguntas quando eu vejo um Quirón no ascendente, porque eu sei que a alma dessa pessoa vai querer se desenvolver, tem como percurso a alma dessa pessoa e ela tem uma conexão muito forte, embora a casa 4 é que fale de alma, mas o Quirón é que fala da ferida por onde a alma vai se manifestar, e essa pessoa ela vai querer fazer uma jornada muito psique, muito conectada com a sua alma, muito conectada com o seu autodesenvolvimento. E na casa 1, que é um pouco impaciente, também olhando como ela tem caminhado sobre essa ferida. Ela tem prestado atenção nessa ferida, ela tem prestado atenção no ritmo que essa ferida quer para ela se expandir. Então é isso, queridos. Eu queria
Eu não sei quanto tempo a gente já está, mas eu acho que a gente já está há bastante tempo. É um prazer enorme estar com vocês, é muito bom. Vocês sabem que a gente aprende mais quando a gente ensina, né? Então, não é que eu estou aqui ensinando, né? Acho que eu fiquei arrogante agora ao falar isso, mas de alguma forma eu estou falando alguma coisa para vocês. Então, também eu aprendo muito, e porque vocês estão aqui escutando e compartilhando, vocês estão me ajudando também a ser melhor como profissional. Então, eu queria agradecer, tá, a vocês. Amanhã, então, às 9 horas, eu não vou dizer qual é a casa, porque é sempre uma surpresa, e todas as casas estão no seu mapa. Então, todos esses reinos, todos os 12 reinos estão no seu mapa. Com planeta ou sem planeta, eles atuam na sua vida. Então, é interessante que vocês estejam presentes. Se não puderem, eu vou deixar gravado aqui. Depois, no final de todas, eu vou botar um link com todas as lives no Stories e vou salvar lá no destaques. Tá? Obrigada, bom domingo e feliz ano novo, né? Dia 20 de março foi ano novo e a gente começa então as sessões de lives aqui pra gente ficar junto um pouquinho. Beijo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nódulo sul, nódulo sul na casa 1. Nódulo sul na casa 1, a pessoa pode ser muito impulsiva, porque ela se sentiu sozinha demais quando estava na infância. Minha experiência com pessoas de nódulo sul na casa 1 são pessoas que a mãe e o pai não estavam presentes mesmo. A mãe trabalhava muito, o pai trabalhava muito, e que bom que eles trabalhavam muito, mas não tinham muito tempo para dar para a criança. Então a criança ela teve que crescer rápido e fazer as coisas rápido e amadurecer rápido, então elas conseguem estar rápido demais, acabam sendo mandonas demais, acabam atropelando o marido demais, acabam atropelando a esposa demais. Aí tem que aprender um pouco a equilibrar com a presença do outro, porque ela ficou tão sem presença dos pais que precisa um pouco da presença dos outros. E a pessoa que tem o nódulo norte na casa 1 é uma pessoa que ela precisa parar de se fundir demais nos outros e ser uma extensão dos outros. Ela precisa começar a falar, eu existo, eu não nasci só para servir as demandas das outras pessoas, eu estou aqui. Ela precisa primeiro focar nos objetivos dela, até para ela se casar bem, né? Então, esses nódulos de casa 1, tanto o nódulo norte quanto o nódulo sul na casa 1, fala muito sobre casamento, tá? O eu, o outro e o nós numa relação. Beijo. Já falei essas questões. Que você me descreveu. Querida. Deixa eu ver, é um prazer te ouvir. Obrigada. Obrigada, lindos. Vocês são muito carinhosos. Muito obrigada. Beijo.